que o estudo, né, do livro Magnetismo Espiritual é um estudo voltado especificamente para a cura, para o trabalho dentro de uma sala de cura, seja aqui, seja nas demais casas apoiadas pelo Leon Denis. Automaticamente o livro, o conteúdo do livro, ele vai nos trazer sempre, né, informações, vamos dizer, que saem um pouco da ideia do enfoque principal, que é o trabalho de cura. Então a gente vai sempre estar direcionando as nossas reflexões para o objetivo fundamental, que é trabalhar na cura. Hoje, se nós pudéssemos dar um nome a esse capítulo, nós poderíamos chamá-lo de o olhar, né? A importância do olhar na influência magnética, por exemplo, seria um bom nome, aonde que aqui é discutido essa questão do olhar, o que nós podemos desfrutar, tirar proveito do olhar no trabalho de cura. Será que ele influencia? Será que eu nunca parei para pensar nisso? Se influencia, influencia como? E como eu tiro proveito disso? Então vamos tentar, no final aí do estudo, a gente construir um entendimento em torno disso. Então foi lido aqui uma passagem de Atos dos Apóstolos, que nós vamos resgatar essa passagem mais para frente aqui no capítulo, que é fundamental, onde que mostra um comportamento dos apóstolos diante de uma cura espiritual operada inicialmente pelo olhar, né? Eles fixaram o olhar no indivíduo coxo, né? E um paralítico, e dali acontece algo que faz com que ele venha andar. E aí ele pega essa passagem e comenta. Aí diz assim o livro: já afirmamos que o fluido magnético se escapa também dos olhos. Olha só, aí a gente já para e vamos lembrar, alinhar o nosso pensamento com Kardec. Então Kardec já diz para a gente na própria Gênese que a abertura, né, o fluido, ele sai pelas aberturas naturais do corpo físico. Ele simplesmente sai. Então os olhos também é um veículo de saída de fluido. E aí ele continua dizendo: existem mesmo certos magnetizadores que não prescindem da ação dos olhos simultaneamente com os passes. Então olha só, então ele já está mostrando aqui que tem magnetizadores que, além dos recursos do passe propriamente dito, ele não prescinde, ele prescinde, né? Ou seja, ele não abre mão da questão da utilização do olhar. Então nós vamos estudar aqui a questão do olhar como um instrumento, ou seja, mais um apoio, mais uma ajuda para o nosso trabalho especificamente, dentro da sala. Então vamos pensar no olhar. Quais os tipos de olhares que existem? Imagina um paciente chegando à sala de cura desconfiado, né? Luz vermelha, aquela coisa toda, não estuda a doutrina, enfim, e de repente dá de cara com um olhar de indiferença, né? De desconfiança, de desprezo. Então olha como é que o olhar ele pode traduzir, a gente sabe que traduz, né? Muita coisa. Né? E a gente costuma falar que o olhar diz mais do que a gente imagina, né? Então é importante, é o primeiro contato nosso com aquela pessoa que está adentrando a uma sala de cura. Então a gente vai ter que trabalhar esse olhar também na questão da fixação, de fixar, de criar um vínculo com aquele que vem procurar o passe. Então isso tudo é uma maneira de nós utilizarmos o olhar de forma eficaz e, acima de tudo, positiva, que é o objetivo. Tudo bem aí, gente, até agora? Então vamos continuando aqui a leitura.
Aí diz assim: entendem eles que se admitimos que o olhar de certas pessoas podem influenciar outras, temos que admitir igualmente que o olhar doce e benevolente de um indivíduo simpático, de saúde equilibrada, exerce uma influência ou ação benéfica. Então ele está marcando aí alguns pontos para a gente. Se nós admitirmos, né, que o olhar pode influenciar a pessoa negativamente, automaticamente ele poderá influenciar de que forma? Positivamente. Então isso é um fator fundamental, só que a gente tem a tendência de usar quais as expressões que a gente usa? Mal olhado, o que mais? Seca a pimenteira, oi? Olhar de raiva, olho gordo, não é isso? A gente fala olho grande, a gente usa as expressões, ou seja, parece que o poder do olhar está restrito a uma atividade negativa. E na verdade esse capítulo vai desmistificar isso, né? Vai chamar a nossa atenção de que não está vinculado a uma atividade estritamente negativa, como pode e deve ser utilizado sempre de forma positiva, o olhar. Então ele diz aqui que um olhar doce e benevolente de um indivíduo simpático, de saúde equilibrada, exerce influência ou ação benéfica. Então olha aí a sala de cura, né? Sem contar o nosso dia a dia, eu acho que é sempre aquela visão que nós temos que estender. O médio de cura não é só na sala naquele dia. Ou seja, quando a gente fala isso, a gente está querendo dizer que o exercício do trabalho no bem, o interesse pelo próximo, ele tem que ser um ato contínuo, né? Logicamente que o trabalho em si ocorre numa sala com devido preparo e assistência, mas a nossa conduta, ela tem que ser um ato contínuo ou de esforço para se manter, vamos dizer assim, a todo momento equilibrado, ou diante de um desequilíbrio a gente logo buscar uma sustentação. Então a isso eu poderia perguntar o seguinte: como eu olho para o doente? Como eu olho para as pessoas? Esse curso ele já tem essa característica de 1 hora, até pelo próprio trabalho que nós estaremos fazendo ao longo de uma sala, né? Durante 1 hora ali no mínimo. Então a gente já tem que começar a pensar. Quer ver uma outra questão importante? Timidez. Como é que fica o tímido, né? Tímido numa sala. Vai começar o trabalho, a gente já fica meio tímido porque está iniciando no trabalho. Mas olha a importância de você olhar para o outro, né? Fixar o olhar no outro. Não só fixar, mas fixar buscando a doçura e a benevolência no olhar. Então, os tímidos aí, né, tem que trabalhar esse sentimento, né, essa dificuldade natural, normal, que a gente tem que buscar, até para olhar, sorrir, né, mostrar interesse. As pessoas estão olhando. Quantas vezes a gente vai dar um passe, a gente vê que muitas pessoas fecham o olho e o outro está acompanhando certinho o que a gente está fazendo, né? O que ele vai? A gente senta na sala de cura, as pessoas estão olhando para a gente, o olhar está a todo momento perguntando: o que você vai fazer? Aonde você vai enfiar essa mão? O que você vai fazer com isso? Né? E se nós, num primeiro contato, o que a gente tem que buscar com o outro? Simpatia, confiança, né? Um interesse do outro, para que o outro respeito, para que o outro tenha, vamos dizer assim, um relaxamento, né? Necessário. Se sinta seguro. E o olhar, ele está aí, participando. Logicamente que, pelo menos aqui, o olhar não substitui o passe propriamente dito, né? O que a gente falou no início. O olhar é mais uma ferramenta que vai ajudar e muito, porque o olhar salva aqueles que já têm a deficiência. Não sei se tem algum aqui, acho que não,
mas para a gente, né, estamos acostumados, é fundamental. A gente observa ali, a gente sente, a gente percebe. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Nadinha? Então vamos mais adiante aqui. Aí ele fala, nesse sentido, assim se exprime o doutor Passavan, né? A força magnética do olhar executa milagres. Cada olhar que fixamos de maneira constante, mesmo a grande distância, encontrará em breve os olhos aos quais é dirigido. Do mesmo modo, cada pessoa que encontra um olhar que lhe é fixamente dirigido, se sente tocada magicamente. Não há ação e reação. A relação magnética logo se estabelece. Então, quando a gente se percebe notado, né, sendo visto, observado fixamente, quando a gente olha, o que a gente faz? A gente toma aquela expressão de surpresa, né? Não é à toa que ele usa aqui o tocada magicamente, ou seja, a gente arregala porque ali tem algo nos envolvendo. Agora, positivo ou negativamente, como nós vimos no parágrafo anterior. Mas a gente tem a tendência de fixar o olhar. E a pessoa se envolve nesse olhar que nós fixamos. Até que ela, dependendo aí da força, enfim, do interesse, ela desperte e aí questione o porquê do olhar ou tire a atenção. Mas, a princípio, a pessoa, ela se fixa naquela energia que está sendo transmitida a ela. E aí tem um outro trechinho importante aqui, que diz assim, pondera D'Urville que o olhar deverá ser dirigido sempre, ser dirigido sobre o doente ou sobre a parte do corpo que se quer acalmar, e que, se em vez de olhar docemente, o operador olha com dureza e energia, a ação seria excitante e o resultado procurado não seria alcançado. Então, aí são as etapas da cura. Acredito que já o capítulo 9, né, já foi estudado, e lá no capítulo 9 vocês viram que existe ali passos que são seguidos para que haja o processo, ou seja, os princípios para a cura, os princípios básicos, ambiente, a prece, aquela questão toda, simpatia, afinidade. O olhar, ele também está inserido aí. Então ele frisa para a gente a importância de um olhar doce. E o operador com olhar de dureza e energia, a ação seria excitante. Então a gente tem que ter atenção nisso, redobrada, né? Estar atento. A atenção é fundamental porque nós temos uma tendência à dispersão, a ficar disperso, né, no trabalho, fixar o ponto que é do nosso interesse na hora do passe, da necessidade, não é isso? Então, a gente chega no trabalho do passe, a pessoa chegou, nós recebemos a pessoa senta, então ali há uma troca de olhares, você vai se portar diante da pessoa e vai ali começar a perceber a necessidade, ou conversar, e a pessoa vai relatar. Nesse momento, a gente também vai começar a fixar o olhar nos pontos necessários para que o fluido penetre. Quando a gente fala fixar o olhar, não podemos desligar da ideia do pensamento, gente, né? O pensamento é que está direcionando o olhar nessa história toda. A gente não tem como destituir isso. Então, a gente vai ter que fixar, e isso é um exercício de atenção, um exercício de prestar atenção, de direcionar o olhar. Senão, daqui a pouco, num passe, a gente sente um movimento diferente que o colega está fazendo, ou uma posição que ele resolve lá, e aquilo, de repente, está me dando vontade de olhar para lá. Não é isso? A sala grande, ou num passe de gestante, criança chorando,
né? Ou a grávida chegando lá e aí chama mais atenção, um amigo que entre na sala. Então, o olhar, a percepção, ela a todo momento tem uma tendência de ser deslocada. Então, olha como é importante aí essa concentração para a gente. Tá? Então, senão, nós entraremos naquela questão da dispersão, dispersar a todo momento. E isso, consequentemente, vai dificultar o quê? O trabalho em si mesmo, né? A espiritualidade vai ter que agir mais do que deveria se contasse com uma atenção maior da nossa parte. Oi. Olha só, olha só. É uma cena material. Uma moça, ela estava assim me devendo uma quantia e ela chegou perto de mim e disse assim: olha, eu iria lhe pagar hoje, mas não fui no banco antes para tirar o dinheiro. Eu olhei para ela, não porque eu estava esperando aquela quantia, mas firme assim para ela, e ela se enfesou, se irritou-se. Aí ela depois, a mãe disse assim: por que você... Não, eu me irritei porque ela não sorriu. Eu realmente, eu fiquei séria assim, olhando para ela, e ela se irritou. Entendeu? Aí eu parei e vi que ela ficou irritada. Aí ela disse: é porque ela não sorriu. Realmente eu não sorri, eu fiquei séria assim, olhando para ela, né, para ver a reação dela. Depois ela passou por mim e disse assim: bom dia. Eu disse: bom dia. É, então a gente vê como é que o olhar, né, voltando, como é que o olhar traduz muito, né? A gente sorri com os olhos, como também, bem como a gente reprova com os olhos. Não é isso? Isso assim, o filho então, né? O filho está fazendo a besteira lá, a mãe dá aquela olhada, né? Aquela olhada que o filho consegue ler quase uma página de reprovação. Não é isso? Com um simples olhar. Não é isso? Então, eles entendem completamente, quer dizer, absorve todo aquele magnetismo que está ali saindo e dizendo: olha, isso tudo deve ser cumprido, você não está fazendo. Então, nós estamos vendo essa aplicação fundamental aí, na cura, no trabalho de cura. E isso é extensivo para o nosso dia a dia. Né? Então, o médium de cura... por ter essa capacidade de doação ainda maior, fluídica, ele tem que ter muita atenção nos olhares de reprovação, de questionamento, né, de indignação, por conta de que a gente tem toda uma capacidade aí de doar e de atrair, né? Então a gente tem que tomar cuidado e trabalhar esse sentimento. Então agora, aqui no capítulo ele vem colocando algumas experiências interessantes. Lógico que nós não vamos ler todas aqui, porque é com animais, mas assim, logo no início ele diz assim: alguns indivíduos são dotados de uma força excepcional e são capazes de dominar os mais ferozes animais. Célebre é a experiência feita por La Fontaine com o leão, em Tours, no ano de 1840, sem que ninguém soubesse da sua intenção. Aproximou-se da jaula, fixou seus olhos nos da fera. Em alguns instantes, não podendo suportar mais, o animal fechou os olhos. La Fontaine, depois de dirigir o fluido magnético sobre a cabeça do leão, durante o espaço de 20 minutos, conseguiu fazê-lo dormir profundamente. Aventurou-se então tocar com todas as precauções uma das patas que se encontrava junto das grades, picando-a em seguida, sem nenhuma oposição. Convencido de que havia produzido o efeito desejado, o magnetizador introduziu a mão na garganta do animal, com grande pasmo das pessoas presentes, que não ousavam acreditar naquilo que viam. Com os passes de dispersão,
O leão abriu os olhos, recuperou a sua atitude, o que não animava a que se renovasse aqueles toques, né? Então tem esse detalhe. Então olha só, isso são casos que acontecem e muito. A gente vê esses domadores, né, de leões, no próprio TV a cabo, muitas vezes naquele canal Discovery, passa lá uns camaradas com esse poder que magnetizam tubarões. A gente pode citar até os próprios veterinários, né? Veterinários que a gente leva lá um cão, um animal, seja lá qual for, ele tem um tato que a gente diz que consegue fixar o animal e aí se aproximar sem que o animal muitas vezes reaja, né? Sem que haja necessidade até de sedar o animal. Então, isso é algo que ocorre continuamente, né? Esse trabalho, essa questão de induzir um animal, né? Quem tem essa capacidade e desenvolve essa técnica. E aqui, né, na página 90 e 91, vem colocando diversas experiências com animal, com sapo, onde que um sapo chegou até a estourar, né? Quem leu aí, a pessoa conseguiu estourar um sapo. Depois, numa outra tentativa, o sapo quase que gerou um distúrbio de saúde no magnetizador, porque ele conseguiu superar o poder do magnetizador. Então ele vem colocando aqui experiências que foram feitas com sucesso, algumas, né, com sucesso, quando a gente diz sucesso, é que se atingiu o objetivo, e outras com certo fracasso. Tem um indivíduo aqui que chegou até a ganhar muito dinheiro enfrentando cães ferozes, né, com poder de magnetização. Então a gente vê que algo que está aí passando por gerações e gerações. O poder magnético, ele vem lá da época lá dos faraós, né? Isso vem passando com diversas interpretações, entendimento. De uns séculos para cá, né, de 2 séculos para cá, praticamente, é que as coisas começaram a tomar um direcionamento mais específico de cunho científico, apesar de diversas restrições nesse sentido. E aí, na página 92, gente, coloque aí na página 92. Diz assim no parágrafo: não é necessário, acharam? Não é necessário repetir o que conhecemos de conceitos vulgares, mas que no fundo revelam verdades incontestes. O olhar encanta, fascina, domina, subjuga, exalta, confunde e mata. Então ele vai fazendo um resumo aí, não é, de repercussões do olhar. Não é? Então a gente vai ver situações de encantamento, de fascinação, de dominação, de subjugação, de exaltação. Então isso, o próprio senso comum, ou seja, o dia a dia, as pessoas, elas convivem com isso, nós convivemos com isso e colocamos que realmente é assim. Não é? O próprio enamorar, né? Sentir atraído pelo outro com o olhar, isso é muito frequente. Não é isso? O olhar é a primeira troca do indivíduo ali com o outro. E isso se dá muito mais do que a gente pensa e muitas vezes a gente nem se dá conta, né, que esse processo está se dando e existe ali. A gente fala, quantas vezes eu já ouvi pessoas falando assim, não sei, foi uma coisa, né, que me deu quando eu olhei para ele, quando eu vi aquele olhar, eu senti alguma coisa me incomodando e aquilo me envolvia. Quer dizer, as pessoas a todo momento tentam explicar essa influência que nós, espíritas, já conseguimos entender como magnetismo. Aprendemos que
quando nos dirigirmos a alguém para falar sobre qualquer coisa, olho no olho, principalmente com familiares e mais velhos. Porque quando se dirige uma palavra a alguém, né, principalmente falar um fato, né? Quando se baixa o olhar, desvia o olhar, não está sendo sincero. E eu aprendi, né? E todas as vezes que eu me dirigia a minha avó, meu avô, minhas tias, era sempre assim: olhe para mim. E eu aprendi isso. Só que em algumas vezes já me causou um pouco de constrangimento. Depois de tantos anos eu vim aprender, hoje, conhecendo, né, o magnetismo, eu vim aprender que essa coisa de sinceridade pelo olhar está sendo um pouco ultrapassado, porque muitas pessoas têm esse receio, esse medo do olho no olho. Era isso que eu queria te falar. Gente, alguém quer completar o que foi falado? Aí de trás ninguém? A gente vê que isso é um fato, né? Olhar nos olhos, realmente a sinceridade, né? A sinceridade diante dos seus sentimentos, daquilo que realmente pensa. A gente tem uma tendência muito grande a dissimular, né? A discordar, mas não se expressar realmente. Eu acho que isso muitas vezes gera as neuroses, as dificuldades, aí os distúrbios, porque a gente tenta passar aquilo que realmente a gente não pensa, não está sentindo, não está acreditando. Quer dizer, há às vezes uma dissonância aí entre o que realmente eu penso e sinto e o que me cobram. Então a gente tem que trabalhar isso, se autoconhecer. Foi aí quando eu comentava aqui com o Carlos sobre, né, o autoconhecimento. Ele tinha até sugerido essa questão, ou seja, o autoconhecimento lá na questão 919, ele é importante para que a gente possa exercer, vamos dizer assim, um controle maior sobre nós mesmos, né? Meditar para saber quem eu sou, como é que eu ajo, por que eu me comporto assim, por que certas coisas me incomodam tanto, né? Por que eu tenho tanta dificuldade de aceitar, de olhar, de falar. Então isso tudo é importante que a gente trabalhe, tenha essa reflexão, se permita realmente a conhecer, né? Até se decepcionar muitas vezes, no sentido de que descobre algumas coisas que não esperava, mas isso com consciência e com segurança a gente vai trabalhando esses conceitos. Então a prece, ela é fundamental nesse aspecto, não é isso? O Dr. Herman, num sábado à noite, deu uma mensagem onde que ele falava que a gente tem que aprender a pedir a Deus que nos ajude, né, a dimensionar, né, a extensão dos nossos erros, das nossas dificuldades, né, para que a gente saia do patamar de superioridade, de domínio de tudo, que não é assim, né? Então está todo mundo ali no mesmo barco. Então é preciso que haja esse esforço. E o trabalho de cura, ou seja, esse trabalho que nós estamos nos propondo a fazer, é um trabalho que vamos dizer, de uma forma bem específica, a gente tem que estar trabalhando nosso sentimento, porque o fluido, ele toma a característica daquele que pensa, daquele que sente, não é isso? O fluido em si, ele é neutro. A qualidade quem dá é quem o possui. Então, logicamente que com um apoio grande da espiritualidade, mas que a gente não pode deixar de fazer a nossa parte, né? É fundamental esse trabalho de renovação contínua, moral, intelectual, porque o estudo, como diz lá Baltazar, ajuda a desfazer a confusão mental, tirar a gente dos achismos, de achar que a coisa é desse jeito, é daquele, né? Então isso tudo junto,
a gente vai tendo segurança para trabalhar, segurança para agir, né? E não ter vergonha de perguntar, né? De tirar dúvida, de realmente falar que não sabe. Quer dizer, essas coisas, elas devem se unir para que a coisa funcione com mais tranquilidade, sem cobranças maiores do que aquilo que a gente consegue render, mas também com uma consciência de que já está fazendo a sua parte, um esforço mínimo necessário, né? Então o trabalho de cura, ele é bem direcionado também para isso. Aqui na 92, ele vem dizendo a questão do olhar fixo, que facilita a sugestão, mas aí já é mais para a questão daqueles que trabalham com hipnose propriamente, que não é o caso aqui da casa, né, da cura. Então vamos aqui para a página 93, que é uma coisa bem interessante que fala aqui. Diz assim: os hipnotizadores apontam o exercício prático de, por meio da fixação dos olhos, fazer voltar uma pessoa que se encontra à sua frente. Então ele dá até um exercício aí, né, para a gente verificar, sugere no sentido de que isso ocorre, e muitas vezes a gente já passou por isso. Quem leu já deve estar até identificando. Em um lugar de reunião, onde muitas pessoas estejam assentadas uma após a outra, fixe o homem o seu olhar nas costas de outro a uma distância de 2 e mesmo de 3 metros, concentrando toda a sua energia na ideia de influenciá-la e de fazê-la voltar. Vê-se primeiramente a pessoa avisada fazer alguns movimentos de ombro, como se provasse o efeito de cócegas. A sensação cresce, torna-se mais nítida, molesta e obriga quase sempre a pessoa a levar a mão ao ponto fixado, e finalmente volta-se como consciente do toque e desejosa de impedir a ação. Perceberam? Então ele vai dando uma sequência onde que muitas vezes a gente sentado em algum lugar, aí a gente olha para o fulano e fala: gente, é ele, eu tinha que falar com ele, mas como é que eu vou falar? E aí a gente começa naquela ansiedade, naquele desejo de querer até tocar, né? Assim, aí daqui a pouco a pessoa olha, a gente fala: ai meu Deus, que bom que você olhou, eu estava aqui tentando, eu não sabia como te falar. Quer dizer, a gente acaba dando uma interpretação do acaso, né, de que as coisas se processaram, mas na verdade o direcionamento ali, ele ocorreu. Logicamente que tem os casos espirituais aí, né? Às vezes a gente tem um espírito ali que percebe que a gente quer falar, ele vai lá e ajuda, né? Ó, olha para trás que tem alguém querendo falar contigo. Bem, mas aí para saber se isso ocorreu de fato, precisa ter um médium vidente aí que consiga perceber toda a situação. Mas, via de regra, é o que acontece, né? Às vezes no trânsito a gente sente isso, eu sinto muito isso. Às vezes a gente está parado no sinal e vai me dando uma agonia, eu sinto que alguém está ali me olhando, e quando eu olho, está olhando, alguém está olhando e olha para lá, né? Aí às vezes eu faço isso também, eu estou olhando para a pessoa olha, a gente, enfim, a vista está fixa. Então há um elemento material sendo conduzido aí, que vai tomar uma proporção maior à medida que eu coloque o que nessa questão? A vontade, né? O pensamento e a vontade. E o cunho de superioridade, quem dita é o sentimento, não é isso? Então eu boto pensamento, a vontade e o sentimento nessa história aí, para conduzir o fluido. Então o meu olhar agora, eu estou aprendendo que eu posso conduzi-lo de maneira eficaz, não só no trabalho de cura. É isso? É um olhar quando o marido chega em casa, ou a mulher, os filhos, né? Aquele olhar doce, aquele olhar de compreensão, é um olhar que realmente faz muito bem, né? Como de reprovação faz muito mal, né? Ou então o mal necessário, quando a gente está fazendo alguma coisa de errado realmente, mas é algo que nos envolve plenamente.
Não é isso? Ainda mais quando a gente sabe que aquela pessoa nos ama plenamente. Então a gente já se sente mais envolvido e se deixa ainda levar. Mas com a falta de vamos dizer, de um parentesco próximo, ou de uma afinidade inicial, ela vai ter que ser quebrada gradativamente. Então é o que a gente muitas vezes vai se encontrar, né? Vai encontrar aqui, ou seja, com a regularidade do indivíduo voltando à sala, ele vai começando a conhecer os médios, né? E consequentemente vai tendo a confiança, a atenção, né? Então o sorriso, a troca, o agradecimento, tudo isso vai se processando. Mas inicialmente há uma necessidade, e essa necessidade principalmente deve partir do médium, não é isso? De quebrar esse gelo, de tentar suavizar ao máximo o primeiro encontro e os outros que irão se suceder, né? Então não é à toa que se reúne antes, faz-se prece, né? Se medita, se ora, enfim, para que quando as pessoas cheguem à sala, já se esteja um clima ali de equilíbrio total e a gente consiga trabalhar, até porque a vibração dos espíritos que estão ali nos ajuda a trabalhar o olhar de doçura, não é verdade? Às vezes a gente olha com tanto amor na sala de cura, saiu da sala de cura, não consegue olhar com tanto amor para o motorista que passou direto e não parou o ônibus, né? Sei lá, de alguém que está lá na fila lá da cantina pegando o último bolinho lá de aipim, de pizza, sei lá, né? Que a gente olha e fala, não vai pegar, olha o olho, né? Não vai pegar e pega. Quer dizer, quando você torce para não pegar ali, mas quando pega, ué. Mas a pessoa não está, a coitada não está nem vendo lá, né? Está pegando, normal, está com fome, mas o que está lá atrás está, não. Então, quer dizer, o olhar está trabalhando essa questão aí a todo momento, né? Então, quer dizer, na sala de cura eu sinto um desejo enorme de envolver sempre o outro com um olhar de amor, de doçura. A gente olha assim, quer dizer, se nós tivermos num nível, vamos dizer, mínimo aí de sintonia, a gente já consegue ver que as coisas já mudam. Se a gente está envolvido com o plano espiritual, com certeza o envolvimento no olhar ele é muito maior. A gente consegue realmente quebrar aquele gelo inicial da pessoa, porque a gente já conhece tudo, já estudou, já sabe o mecanismo que se processa, está ali consciente do trabalho. Agora, para aquele que chega, ele não sabe, não é nem espírita, né? Eu trouxe uma pessoa aqui para tomar passe há um tempo atrás que não era espírita, mas me procurou, fez a carta, o plano espiritual mandou, quer dizer, eu ficava imaginando como é que está ele na sala de cura. Eu perguntava, e aí, como é que está lá? Tudo bem? Tá bom. Eu, né, fiquei meio assustado, olhei aqui, prestei atenção. Quer dizer, a pessoa tem aquele olhar de dúvida, de questionamento. A gente que tem que tentar ao máximo minimizar isso, né, para que as coisas se tranquilizem, né? Quer falar alguma coisa, cara? Padinho? Então vamos indo aqui. Para a página... Vamos para a página 94. Então a gente não pode desligar o nosso... Oi. Eu gostaria que você comentasse o seguinte: quando uma pessoa está com um comportamento colérico, tá, o olhar de quem observa pode influenciar esse comportamento? E de que forma seria esse olhar? Por exemplo, a gente pode ver uma pessoa com um comportamento colérico e a gente está, vamos dizer assim, numa situação de fora, ou seja, nem com nenhuma condição de chegar à pessoa, né? A gente está vendo uma situação. Automaticamente, nós temos que vibrar de uma forma harmoniosa,
não é? E o olhar vai despertar na gente uma série de questionamentos, e aí a gente já está sabendo que o olhar também influencia, para que aquelas coisas, para o que se está se dando ali, se acalme, né? Então a gente tem que vibrar de alguma forma para que haja harmonia. Se a gente tem a condição de se chegar, até porque o indivíduo a gente conhece e a gente tem certa, vamos dizer assim, afinidade, amizade, logicamente que isso facilita ainda mais o nosso olhar de doçura, não é isso? De candura, de envolver a pessoa para que a pessoa se acalme. Não é à toa que quando a pessoa está muito nervosa, alguém fala, vai lá, fulano, conversa lá, que você sabe chegar. Não é isso? É aquela pessoa que realmente chega e consegue, não é só com a voz ali, com certeza não é, é o olhar e é o magnetismo de acalmar uma situação. Então, quer dizer, nós, quando estudamos doutrina espírita e principalmente fluido, ação magnética, com certeza a gente já não consegue ficar indiferente às situações, né? E nem se revoltar, mesmo quando a gente está envolvido naquilo, a gente tem que brigar para não se revoltar, porque sabe do desequilíbrio que isso causa, né? Organicamente e fluidicamente. Então, quer dizer, o nosso comportamento, lógico, cada caso é um caso, mas a gente tem que entrar logo numa atitude, né, superior, de compreensão, de vibração, e se vê que as coisas não vão ser resolvidas com a nossa atuação direta, enfim, a gente tem que pelo menos manter o pensamento e vibrar, fazer uma prece ali, para que as coisas se harmonizem, né? Então, eu teve um dia desse aí que eu presenciei uma briga de vizinhos, onde que eu não tinha como nem ir lá, né? Mas o que eu procurei fazer? Porque aquilo me afetou, né? Então eu fui orar para pedir apoio, para vibrar, e no caso o olhar ali não estava me fazendo bem, porque eu poderia ficar vendo e não conseguir resolver, aquilo me perturbar, então eu me recolhi e fui orar, fui vibrar para aquilo, ou seja, o olhar naquele momento eu não conseguia fazer, porque eu teria que ficar inerte ali onde eu estava, né? Então eu me recolhi e fui orar, fui meditar para que aquelas coisas parassem. Automaticamente depois trouxe o nome aqui para a radiação, para ver se as coisas se acertavam, mas a postura é essa, tá? Então é um comportamento que a gente tem que ter, né? 94, aí diz assim, é certo que os olhos e a voz são veículos eficacíssimos do fluido magnético, mas estes processos, atuando exclusivamente sobre o cérebro, tendem a produzir o mesmo desequilíbrio nervoso que se dá com o processo de Bride, né? Brede. Esse é o médico escocês, não é isso? O pai do hipnotismo, né? Então ele faz essa referência onde o hipnotismo é uma técnica que visa algo bem específico, o controle lá do sistema nervoso, né? Mecanismo cerebral, para que ele consiga induzir e atuar. Então, aqui no livro ele vai ampliando essa visão para a importância do passe. Ele diz assim no outro parágrafo: se compararmos agora estas manobras com os processos magnéticos que empregam quase exclusivamente os passes, ver-se-á que eles diferem fundamentalmente entre si, pois que enquanto que os hipnotizadores atacam exclusivamente o cérebro, perturbando-lhe o funcionamento, os magnetizadores atuam pelos passes sobre o corpo todo, concentrando especialmente os seus esforços sobre o epigastro e sistema nervoso ganglionar, procurando equilibrar o melhor possível a corrente nervosa de maneira a obter a mais alta expressão da autonomia funcional do ser. Aqueles destroem pela fadiga o eu consciente, estes o elevam ao seu grau sintético mais elevado. O magnetizador tem nos passes e nas imposições diversamente praticadas um meio eficacíssimo para regular e graduar o sono magnético. Então ele está ampliando esse conceito aí para a gente, mostrando que
o passe ele vai mais além de um simples domínio cerebral, ou seja, que é o nosso caso aqui. A atuação do passe, ela visa o reconforto, o equilíbrio orgânico, a saúde espiritual, a saúde física. Então, na verdade, o que a gente está até sendo um pouco repetitivo, mas para que as coisas sejam fixadas, é que o olhar ele vai entrar como um apoio a mais, um apêndice, não é? É algo que vai nos ajudar muito, se nós soubermos usar de forma eficaz, né? Fixar, ter atenção, a concentração, para que a gente consiga atingir o objetivo desejado. E vamos aqui para a página 97. Página 97, agora a gente vai resgatar aquela leitura preparatória que foi feita antes da prece, né? Que foi esse ato dos apóstolos aí, aqui vai ter novamente a explicação. Diz assim: na cura do coxo, colocado à entrada do templo, não devem passar despercebidas as minúcias da cena. Pedro, fitando os olhos nele, juntamente com João, disse: olha para nós. Então, olha só aí o estabelecimento do vínculo. Não é algo que às vezes passa desapercebido, ou seja, é o João e o Pedro na condição ali de apóstolos da fé, não é? Conscientes do poder que eles poderiam fazer em nome lá de Jesus, na confiança, não é? Atuar aqui. Então, eles sentiram, perceberam a possibilidade. E aí, no outro parágrafo, mais embaixo, diz assim, a tradução em Esperanto, que aí ele vem comentando a questão do detalhe, porque num texto ele bota fitando os olhos, como se só passasse simplesmente. Mas, na verdade, o objetivo aqui é mostrar que fitando é no sentido de fixar os olhos. É o que ele vai explicar embaixo. Ele diz, a tradução em Esperanto, como se vê, acrescenta ao verbo olhar o advérbio fixe, ou seja, fixamente. Não se trata de uma questão meramente de preferência linguística, mas de precisão da ideia que melhor está em consonância com os princípios gerais da magnetização. Então, há uma necessidade, a gente pode transportar essa necessidade ainda maior do olhar no caso de quem for trabalhar com criança. Quem cair numa sala de cura com crianças, para dar passe em crianças, olha só a complicação. Né? O adulto pelo menos sabe segurar ali um olhar meio de indiferença, né? Mas a criança, o olhar, ela tem um fator ainda preponderante. Porque a criança a gente conquista realmente com o olhar, né? Um olhar de doçura, de atenção realmente, aquilo vai dar tranquilidade ou vai assustar de vez a criança. Não é isso? Ou a criança vai se sentir tranquila, acolhida, porque a primeira coisa que ela vai se ver é sendo invadida, né? Chega aquela pessoa na frente dela, numa luz escura, tudo escuro, geralmente muitas já entram chorando, né? Então, olha a cena toda. Então, olha como é que é importante a gente estar passando a todo momento uma atenção, não é? E uma doçura no olhar, porque a criança vai ter essa necessidade. Eu conversava com o Alexandre sobre esse capítulo, algumas coisas, e ele trabalha com crianças. Ele dá o passe na sala de crianças e ele conta que a todo momento ele passa um olhar com um sorriso para que a criança confie nele, ou pelo menos não fique assustada, né? Se não quer se entregar, pelo menos ela se sinta mais tranquila, mais calma, para que ele consiga atuar. Ele falou que com a experiência, ou seja, com sucessivos passes, experiência, ele já pôde adquirir uma certa segurança em colocar essas afirmações aí de que isso é fundamental para facilitar o passe.
Ao passo que a criança muitas vezes se vira, né, foge, se esconde por conta de uma doação ali. E aí o que acontece? Naquele momento ali, a gente tem que estar fixando o órgão, ou seja, o órgão afetado, e pelo pensamento, muitas vezes, conversando com o espírito. Porque a criança está ali meia sem saber muito bem o que é, mas você tem que ver que ali está um espírito. Então você tem que passar naquele momento, qual é o pensamento? O sorriso, a vibração e o pensamento de quê? Para a criança. O que a gente poderia dizer? Segurança, olha, não se preocupa, né? Aqui todo mundo te ama, né? Aqui todo mundo lhe quer bem. Então isso, o tio, a tia, enfim, algo bem carinhoso, para que isso vai dando uma qualidade ao fluido, porque eu estou pensando, eu estou jogando sentimento no meu pensamento, né? Automaticamente a criança vai relaxando. Agora, se você pega uma criança cujo pai ou cujos pais não são espíritas, então há duas desconfianças. A própria ansiedade dos pais passa para a criança, né? Então isso tudo está ocorrendo, e a gente está ali tendo a necessidade de se tentar contornar ao máximo essas dificuldades, né, com a atenção total voltada para o trabalho. E para a gente começar a fechar, ele vem dizendo assim: de sorte que Pedro olhou fixamente o coxo e a este disse: olha para nós. É evidente que havia mistério do encontro dos olhares. De modo contrário, não seria possível transmitir e receber pelos olhos os fluidos poderosos que iriam operar na cura. É também evidente que Pedro tinha segura intuição de que a cura que se ia operar não estava circunscrita tão somente ao corpo físico, mas pelo merecimento do coxo, ela atuaria mais profundamente, restituindo-lhe a saúde da alma. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. O olhar de Pedro e de João foi o olhar da fé, aquele que transmite os fluidos quintessenciados de amor e benevolência em socorro dos nossos semelhantes. A ele continua: a humanidade não pode ainda valer-se dessa prática maravilhosa e dela obter instantaneamente os resultados que puderam conseguir os discípulos de Jesus. Aliás, estes mesmos algumas vezes coraram em face da advertência do Divino Mestre: não o curastes, porque não tiveste fé. Essa mesma advertência nos acompanhará ainda por muito tempo, pois que nos faltam as condições essenciais de pureza, de amor e de fé, né? Então vejam como é que esse final, assim, a gente vai parar por aqui, é importante, né? Então, na verdade, curar pelo olhar está meio difícil, né? Isso é raro aqui na Terra ainda, mas a gente já está tendo a condição de juntar tudo isso, ou seja, de ter uma consciência de poder render mais no trabalho, né? E o que falta muitas vezes ao médium é parar torna a falar, para se conhecer, né? Ver se eu poderia estar rendendo mais. Se eu estou rendendo isso, o que eu posso fazer para render mais? Quem teve no encontro de mediunidade, a gente trabalhou esse conceito bem, ou seja, será que eu faço um bom uso ou um mau uso da minha faculdade mediúnica? Aí o primeiro conceito que a gente chegava lá era o seguinte: se eu não faço mal, eu estou fazendo um bom uso. Mas aí a gente queria saber, na verdade, era se eu consigo tirar o melhor proveito da minha faculdade, né? Se eu consigo explorá-la ao máximo em prol do meu próximo, né? Ou seja, isso implica em estudo contínuo, em meditação, em renovação de sentimentos, né? Em entender a técnica, em estar atento ao que o guia espiritual muitas vezes sugere, a sensibilidade, o interesse pelo próximo. Então tudo isso vai fazendo com que a gente desenvolva gradativamente as nossas potencialidades, porque senão o tempo passa e a gente
quando para se perceber, poderia ter evoluído muito mais na mediunidade em si mesma. A mediunidade, ela não é algo fixo, né, estanque, ela é algo que progride porque pertence ao espírito imortal, né? Então o espírito, nós desenvolvendo a nossa capacidade, automaticamente a mediunidade ela acompanha esse ritmo. Então, gente, que Jesus nos abençoe, né, na noite de hoje, nos ajude aí a perseverar no estudo frente ao trabalho aí do passe de cura.